A cidade que mais cresce do Espírito Santo merece um bom programa de jornalismo. Sejam bem-vindos todos ao Ronda na TV. Olha, com muito carinho eu quero dizer que cada dia que passa, o nosso atendimento às comunidades fica ainda maior. Muito obrigado pelo carinho de todos que têm interagido conosco através das redes sociais, WhatsApp e tudo isso, trazendo muitas matérias, sugestões de matérias e informações para a comunidade de Linhares, Soretama e Rio Bananal. Obrigadão, hein? Hoje no nosso programa, será que tem cartelização na comercialização da gasolina? Você acha que tem? Os preços mudaram, né? No começo da semana, ainda bem que eu peguei o preço de R$ 2,75. Aí quando deu na parte da tarde, já não tinha mais esse preço aqui na cidade. Tem ou não tem cartelização? Uma nova tabela foi divulgada pelo Procon. Daqui a pouco, na primeira meia hora do nosso programa, o Procon vai falar conosco. No setor de polícia, já na segunda hora, eu vou trazer um caso de cárcere privado que a polícia registrou. Eu tenho falado muito aqui de homicídios, tem caso de homicídio para relatar no nosso programa, mas hoje um caso de cárcere privado que foi parar na Delegacia da Mulher. Uma mulher que veio do Rio de Janeiro estava sendo mantida pelo Amágio, trancada dentro de casa, sendo violentada sexualmente e ficou grávida, hein? Caso de polícia, daqui a pouco eu vou abordar. Então, sejam todos bem-vindos a esse programa chamado Ronda na TV. Lembra do caso da idosa de 80 anos que eu abordei ontem no nosso programa e que ela foi assaltada e espancada, não resistiu e acabou morrendo lá em Cariacica? Pois é, a polícia está divulgando hoje imagens de um circuito de segurança, interno de segurança. São imagens que podem ajudar a encontrar os assaltantes e os matadores. Eu quero saber de mais detalhes desse caso revoltante do estado do Espírito Santo. No Ronda. Nas imagens é possível ver o ladrão, aparentemente um rapaz jovem, descendo a ladeira onde fica a casa da idosa. No final da rua, ele olha para trás. Em poucos minutos, o criminoso retorna, caminhando tranquilo. E em seguida, reaparece no vídeo descendo a rua correndo, com um aparelho de TV roubado nos braços. O vídeo é de uma câmera particular cedida à polícia. Josina Vaz Guimarães, uma senhora que tinha 80 anos, foi assaltada e agredida em casa, no bairro Santa Cecília, em Cariacica, no início de maio. A nossa expectativa é que, com a divulgação dessas imagens, alguma pessoa que tenha visto o suspeito no dia do crime ou que conheça essa pessoa e eventualmente tenha alguma informação, como por exemplo, esse suspeito ter procurado alguém tentando vender essa televisão, que essas pessoas possam procurar a polícia colaborando para as investigações. De acordo com o delegado, a casa de Dona Josina era a mais vulnerável da rua. Ela tinha o costume de acordar cedo e tomar o café de porta aberta, o que pode ter chamado a atenção do ladrão e facilitado o crime. Não há vestígio de arrombamento da residência, e o que nos leva a acreditar que isso é um hábito que foi relatado, que ela estava fazendo o café da manhã com a porta aberta. Então esse suspeito, ao passar em frente à residência da idosa, possivelmente a viu nessa casa, sozinha, era uma pessoa que morava sozinha, ou verificou que a porta estava aberta, dando aí a entender que ele poderia cometer um roubo naquele domicílio. Esse é o modelo de TV roubado pelo agressor. A polícia acredita que o ladrão era usuário de drogas. Nós acreditamos que esse indivíduo tenha feito esse roubo para vender essa televisão e aí depois adquirir alguma coisa, possivelmente drogas, né? Porque pela violência empregada no crime, possivelmente se trata de um usuário de drogas. Josina morreu uma semana após o assalto, no Dia das Mães. A senhora não resistiu às agressões sofridas pelo ladrão. Uma senhora de 80 anos de idade, uma pessoa que se encontrava completamente ativa, uma pessoa benquista no bairro, uma pessoa completamente indefesa, foi atacada por um criminoso cruel com o objetivo apenas de levar uma televisão, certo? E esse indivíduo, após levar a televisão, ele espancou essa senhora que veio à morte. Então, toda pessoa que tiver qualquer informação sobre o crime tem o dever de comunicar à polícia. Se a pessoa não quer se expor, ela pode fazer isso por meio do Disque Denúncia, 181. Se alguém tem uma informação e quiser procurar a Delegacia Patrimonial, nós também estamos à disposição da população para essa investigação. Aí eu fico aqui revoltado com a imagem dessa, sabe por quê? Essa senhora deve ter filhos, né? Deve ter seus parentes, deve ter lá os parentes que agora querem encontrar esse rapaz que apareceu nas nossas imagens. Bota a imagem aí de novo, que vai que ele fugiu aqui para a cidade de Linhares, né? Vai que o rapaz está aqui na cidade de Linhares, olha só, o cara está olhando livremente. Você vê que o ladrão, ele espera uma oportunidade, né? Ele vai, olha, vem. Ele só está ali para pensar no crime.
A verdade é essa, ele só está ali para pensar no crime. E o mais difícil dessa história é pensar que alguém pode ter morrido, sabe por quê? Por causa de uma TV. Você está vendo quanto vale a vida? De repente, para alguns, vale uma TV. O cara entrou, a polícia aí falando, enquanto nós vamos mostrar as imagens da polícia também falando, a gente vai comentando aqui, o cara entrou lá para pegar uma televisão. E a vida dessa senhora se resumiu justamente nisso. Se resumiu numa televisão. Pegou a TV, saiu correndo. Ele espancou a senhora. Está aí a nossa repórter Samanta, a grande Samanta, que cobriu essas informações. O cara pegou a televisão, saiu. No mínimo, a suspeita da polícia é que o rapaz pegou, sabe para quê? Para deixar numa boca de fumo. Tá muito característico o negócio. Porque acontece muito, e não só acontece em Vitória, eu quero chamar a atenção, hein? Não só acontece apenas em Vitória, não. Isso é um retrato da sociedade, de parte da sociedade, aqui mesmo da nossa região. Muitos desses produtos que são de furto e roubo aqui de Linhares, eles vão parar em bocas de fumo e a polícia suspeita lá que possa ter acontecido. Olha o cara como é que corre com a televisão debaixo do braço, ó. Né? É nessa mesma velocidade que nós queremos a polícia prendendo esse rapaz aí, que está ali, ó. Ele parece ser pacato e tranquilo, andando, aí aquela história, né? Não tem bolinha de cristal, então não dá para saber. Aí depois ele volta, olha só como é que ele volta. Ele volta tranquilinho, esperando uma oportunidade. Aí, segundo a polícia, ele já teria espancado a senhora, ele fugiu com a TV, está fugindo ali com a TV, e essa jovem senhora de 80 anos, né, que estava vivendo bem com os seus parentes e amigos no bairro, muito querida lá no bairro, e de repente me acontece um negócio desse. Eu, sinceramente, eu fico assim, estarrecido de ver notícias assim. Eu trabalho com isso há muito tempo, mas eu me sinto ainda no direito de me fazer valer de algumas emoções, e isso me provoca emoções profundas, porque uma senhora de 80 anos de idade, que deveria ter uma vida tranquila, não leva, é vítima de bandido e acaba morrendo por causa de quê? De uma televisão. Eu quero afirmar que ela morreu por causa de uma televisão. Quanto vale a vida do ser humano? De repente esse bandido aí, quando ele for preso, ele possa dizer, né? De repente ele possa dizer. Volta aqui para mim, que agora nós vamos para Colatina. Colatina, o bicho está pegando em tráfico de drogas lá. Volta e meia a polícia tem feito prisões. E nesses últimos dias não foi diferente. A polícia fez prisões, pessoas foram parar na cadeia porque estavam no comércio ilegal de entorpecente. Você vê que a gente fala muito disso aqui em Linhares, não é? E Colatina? Me mostra aí. Ontem, no caso de Germano Nalma, nós tivemos aí uma denúncia de tráfico de drogas. Os militares foram verificar. Quando da constatação, os indivíduos tentaram fugir aí pulando telhados. Foi feito um cerco no quarteirão e foram abordados 2 aí com a substância ilícita. Na consulta ao histórico criminal, constou aí um já conhecido da guarnição aí com mandado de prisão em aberto. Houve participação da população, alguma denúncia? Como é que a polícia chegou até aquele movimento de tráfico de drogas naquele local? Sim, a da população teve a participação importante aí, ligando, informando para a polícia militar o local onde estava supostamente acontecendo o crime. Então, com o deslocamento da polícia foi constatada a veracidade aí. Bom, e ontem também, tenente, nós tivemos uma outra ocorrência relevante, né? 3 suspeitos foram detidos, um 4º fugiu e parece que era uma situação onde eles tramavam um assalto a uma lotérica no centro de Colatina. Sim, o militar nosso aí, ele estava saindo para assumir o serviço, percebeu a presença de 4 indivíduos em atitude suspeita próxima à sua residência, deslocou até o batalhão, assumiu o serviço e voltou para verificar a situação. Quando, passando aí perto da Praça Sol Poente, ele verificou o veículo que estava sendo utilizado, que era um Golf e uma moto, e foram tentar realizar a abordagem. Os 2 do motociclista conseguiram evadir, foi feito um cerco. Durante o cerco foi detido um e o outro conseguiu empreender fuga. No final conseguimos aí a apreensão de 3 envolvidos, estavam planejando o roubo à lotérica ali na Praça Sol Poente. O que estava armado
relatou que não realizaram um roubo porque várias viaturas estavam fazendo preventivo e ele havia desistido do intento já. Porém, a polícia vislumbrou aí, abordou e posteriormente conseguiu apreender um revólver 38. Bom, e há informação de que esses detidos, esses suspeitos, são de Colatina ou de fora daqui? São de Colatina, todos eles são de Colatina e já conhecido do grupo de apoio operacional aí do GAO, e que vislumbraram eles novamente em atitude suspeita e lograram êxito aí na prisão. Bom, e mais uma vez, então, enaltecer também o trabalho da polícia, enquanto um policial militar sair de casa para o trabalho, saindo de casa, enfim, o policial trabalha a todo momento, né? Hoje a realidade do 8º Batalhão, os militares daqui imbuídos, estão todos comprometidos com o serviço, estando de folga, estando de serviço. Os mecanismos de comunicação funcionam e as informações chegam. Inclusive, quando passaram a informação desse primeiro, foram buscadas nas redes sociais as imagens para que pudéssemos lograr êxito. Tem que enaltecer mesmo. E quem fez essa entrevista foi o repórter Altemar Collen, que representa o Honda lá em Colatina. Agora, o grande detalhe disso aí, dessas imagens que nós vimos, que nós vamos mostrar mais uma vez, revela que a topografia de Colatina, nós temos falado disso aqui, a topografia de Colatina não privilegia o trabalho da polícia quando ela entra em fuga, aliás, quando ela entra em perseguição a bandidos em fuga. Não beneficia, porque Colatina é morro, né? Eu até brinquei com um colega meu que Colatina não vende lote, vende um pedaço do morro. Né? Você vai comprar o quê? Um pedaço do morro em Colatina. Então, a maioria dos bairros de Colatina, estão em morros. Então, para a polícia, imagina você correr atrás de bandido tendo que subir morro. Então, não é. Quando a polícia chega ao trabalho de prisão, como foi o que nós mostramos aí, ela realmente fez um trabalho conjunto. Olha a cara dos caras aí, ó, aparecendo nas imagens direto de Colatina, aqui para todo o estado do Espírito Santo, não é? Essas imagens rodam o estado do Espírito Santo. E aí, o trabalho da polícia realmente funcionou e funcionou bem, é preciso dizer isso. Porque, repito, a polícia de Colatina fez um trabalho com rede social. Tem gente que vacila, né? Vai para a rede social e achando que a polícia não vai entrar lá no tal do Facebook, não tem o Zap Zap e essas coisas mais aí. E acabou indo atrás de pistas atrás das outras, pista aqui, pista ali, e aí chegou a esses cidadãos que estavam no comércio ilegal dos entorpecentes em Colatina. E olha que cresceu muito o tráfico de drogas em Colatina. A polícia de Colatina tem um trabalho concentrado para coibir, mas repito, não é igual à cidade de Linhares quando, se houver uma fuga de bandido ou traficantes ou alguma coisa dessa ordem, você vai para o bairro Interlagos, você tem estradas que beneficiam esse tipo de trabalho. Você vai para o bairro Shell da mesma forma. Agora, Colatina são morros. Então, o que eu quero dizer é que essa polícia fez um excelente trabalho. É aqui que eu quero dizer, né? É nisso que eu quero me ater. A polícia de Colatina fez um excelente trabalho para prender esses caras aí. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco, vem aí mais um aumento da gasolina. Agora você pensa, eu vou para onde depois dessa? Né? A gasolina já foi para quanto? Qual é a média de preço aí da gasolina? Alguém me informa? Alguém me informa aí a média de preço? Como é que é? 3 e quanto? 3,49. Já pensou se aumenta de novo? Vem aí. Agora, o que eu quero responder é o seguinte, aqui na cidade de Linhares tem cartelização nos preços? Você acha que tem? 9959-8170, eu quero a sua opinião, pode ir lá no Zap Zap. Eu quero trazer a opinião das pessoas aqui no nosso programa e também no programa de rádio a partir do meio-dia. No próximo bloco o Procon vem e eu vou mostrar a tabela de preços, hein? Tabela de preços da gasolina, já, no Honda. Eu já estou num papo super descontraído aqui com o Alisson Reis, que é o coordenador do Procon, que ele quis competir comigo na indumentária, né? Tudo bem? Você está bem, cara? Tudo bem, bom dia, Osés, bom dia aos nossos amigos de casa. Mano, ainda estou muito longe, estou 5% da sua arrumação aí. Não, está muito longe não. Que isso, rapaz, está longe o quê? Olha, mas infelizmente o assunto aqui não é brincadeira não, o assunto aqui é muito sério. Como é que você descobriu que vai vir mais um aumento da gasolina, que eu não estou sabendo disso? Zé, eu também fui pego de surpresa com a relação do reajuste do combustível. Muitas pessoas ligaram para o Procon, reclamaram, perguntaram se esse reajuste era devido ou não, então nós fomos pesquisar.
ligamos para alguns setores e buscamos algumas informações, entramos em contato com outros PROCONs e já tem um reajuste de 15% para julho deste ano, né? Mês 7. Mês 7, que vai ser repassado para as refinarias. Porque como que funciona isso? O governo federal repassa para as refinarias, que repassam os seus custos também para os donos de postos de combustível. E ali o proprietário vai fazer o cálculo do seu trabalhador, do frete, né, dos impostos em cima, e repassa outro valor para o consumidor. Eu estou aqui fazendo uma soma. Uma lata de leite da minha filha custa R$ 109. Aí depois, a gasolina vai aumentar mais uma vez. Eu estou fazendo uma soma. Sabe o que eu vou fazer nessa câmera aqui? Pode? Eu acho que eu vou aceitar aquela viagem. Para qual planeta? Eu vou aceitar uma viagem só de ida e não voltar mais, que o negócio aqui está explodindo. Não tem cabimento esse negócio. Não dá para viver desse jeito. Mas um aumento de gasolina, pelo amor de Deus. Mas olha, Alisson, eu tenho uma outra abordagem. Eu quero saber se Linhares tem cartel. Eu quero saber se tem cartel. Porque no nosso WhatsApp, tem muita gente lá opinando, né? Dizendo que tem sim, que acha que tem, coisa e tal. E antes, as opiniões, elas já diziam que a suspeita era essa. Mas o PROCON constatou o quê? Tem ou não tem? Zé, é muito complexo a gente falar isso. Baseado nas informações que nós temos, por exemplo, sobre o que é carteirização. Carteirização não é simplesmente ter uma pequena variação de preço, né? Ou uma variação muito acima do mercado, porque tem que ser feita uma pesquisa e uma investigação bem detalhada. Antes de vir para cá, eu procurei outras informações e conversei com os colegas nossos do PROCON estadual que nos ajudam com a questão de identificação e até na própria avaliação do combustível que é fornecido aos consumidores linharenses. Eles me relataram de uma ação que houve em 2007. Essa ação está correndo até hoje, José, porque tudo aquilo que foi feito em cima de similaridade de precificação ou aproximação de precificação, diferença pequena, o juiz derrubou. Ah, é? Derrubou. Então a leitura disso é o seguinte, não tem. Não tem, José. Então tá, então você vai continuar. Abre lá, eu tenho a pesquisa de preços, que foi feita? Ainda não? Então viabilizem, por favor. Eu vou precisar dessa pesquisa de preços para conversar com o Alisson Reis. Nós temos uma pesquisa de preços aí que mostram preços equiparados. Correto. Né? Nós temos alguns preços ali que se equiparam. Isso não é um indício? Osés, não. A lei é muito clara, né? Nós temos aqui a lei que trouxemos para vocês, a lei 8.884/94, no artigo 20 e 21, que diz o seguinte, que quando os concorrentes detêm um efetivo poder econômico, combinam preços ou condições de venda de um produto ou serviço, assim configura. Mas como que a gente vai identificar isso? Através de escuta telefônica, através de quebra de sigilo telefônico. E nessa operação de 2007, o juiz permitiu isso. Além disso, Osés, foi feito um levantamento de 24 meses anteriores à investigação para ver como que era feita a prática desses preços. Então não é simples assim. O PROCON não está passivo. Ô Alisson, eu achei preço de R$ 3,38. Isso foi da segunda para a terça, né? Verdade. R$ 3,38, R$ 3,39, né? Eu não sei se você constatou preços mais acima. Sim. A maioria dos postos estão praticando o mesmo preço. Então, para o nosso telespectador, às vezes o questionamento é, se o preço está tão igual, significa que, né, alguém ligou, bota esse preço aí, ou bota esse preço, vamos praticar esse. Ou não teve isso? Mas é difícil, porque nós não temos esse aparato a gente pode até tentar, através do apoio do Ministério Público, solicitar isso. Mas o PROCON, ele não tem essa competência. Eu vou solicitar uma quebra de sigilo telefônico. Então, a gente pode até conjecturar, pode até imaginar que seja. Mas, quando a gente tiver acesso à tabela, você vai ver que os preços hoje são R$ 3,39, R$ 3,43, R$ 3,45, até R$ 3,49 nós já presenciamos. Mas desde o início, que nós sempre conversando com vocês na TV ou na rádio, nós falamos, gente, o que acontece em Linhares hoje é algo atípico. 2,75 no cartão de crédito é atípico no país. No país, é verdade. A gasolina é mais barata. A gente não pode só reclamar, né? A gente tem que dizer que a gasolina aqui ainda é uma das mais baratas. Está na média nacional hoje, mas só tem que depois acessar de 2,75 para 3,39, pô, a lata de leite da Latoia, pô. Mas, José, eu não estou aqui defendendo os donos de postos de combustível, mas eu tenho que passar para o consumidor a verdade, né? Mesmo que a verdade doa. Isso está acontecendo agora porque no momento que a gente teve a oportunidade de fazer a diferença, nós não fizemos. Estou falando isso para os cidadãos fazer a diferença. Nós temos acompanhado, como PROCON, aumento da energia elétrica, aumento dos pães, aumento dos remédios, plano de saúde, telefonia, internet, e nós estamos repassando tudo isso ao consumidor.
Então nós pegamos o início de 2015, dificílimo, crise política no país, só que eu não estou aqui justificando para o consumidor porque o preço da gasolina é R$3,39 e R$3,49 no nosso município. Mas a gente sempre falou assim, ó, gente, aproveita porque é atípico, a realidade do preço do combustível no município. Isso vai ficar por um período. Por um período, tá? Mas a questão da carteirização, Oséias, é muito mais profundo do que eu simplesmente falo assim, ó, nós apuramos em 15 a 16 postos de combustível, 10 para chegar a R$3,39, porque o negócio é o seguinte, se eu não vender o mesmo preço, eu posso até comprar mais caro, mas se eu não vender meu preço, eu não vou vender meu combustível. Então o PROCON teve acesso às notas fiscais dos principais postos de combustível. Foi feita uma fiscalização toda. Foi feito, não só com questão de forma de pagamento, eles mesmo fazem questão de mostrar para a gente, as notas fiscal. Mas o que aconteceu no município? Aconteceu uma briga sadia de 3 empresários, 3 postos diferentes, um de bandeira branca e 2 da bandeira BR, e foi bom para nós. Aproveitamos um bom tempo essa variação de preço. Então, tomara que continue essa variação, então. É isso. Foi isso que aconteceu. Foi isso, mas eu acho difícil. Eu tenho que ser sincero para o consumidor linharense. O PROCON não está cego, não está sentado e passivo. O PROCON está acompanhando desde o início de 2013, nossa gestão. Tudo quanto é variação, nós tornamos público a isso, para que o consumidor tenha facilidade de identificar onde ele encontra o combustível barato e de qualidade. Então, nós não somos passivos. Agora, nós temos que ter o cuidado de falar se há crime ou não há, porque depois a responsabilidade é nossa. Tá? Nós não somos passivos nem covardes, nós desde o início nós fomos muito corajosos. Então não há. Não há. Não há. Essa é a verdade. Eu tenho a tabela? Eu tenho a tabela? Ainda não, né? Não tenho a tabela. Mas o grande detalhe é o seguinte, para a gente fechar essa entrevista. O importante é que o consumidor continue atrás do menor preço. Correto. E esse menor preço está citado nessa pesquisa que o PROCON faz. Sim. Onde é que encontra? Mas essa pesquisa encontra na sede do PROCON, ali na Avenida João Calmon, 908, né? E também no site do PROCON, que é linkado, na verdade, junto ao site da Prefeitura Municipal de Linhares. Você entra lá, acessa o site da Prefeitura, no rodapé do site tem o link PROCON, clica ali tem o link de pesquisa de cesta básica, tem a questão do reajuste de combustível, que também vai afetar na nossa cesta básica, porque a maioria dos transportes são feitos por rodovias, né? Teve aumento dos fretes também, então se prepara também para o reajuste de cesta básica. Deus me livre. Então tá bom, vai lá, tomara que você sempre volte ao programa para trazer informações importantes. Agora, tomara que as informações não sejam essas que você trouxe. Só de aumento. Valeu, Alisson, um abraço. Então é isso. Para onde é que eu vou desse jeito, né? É nessa câmera aqui? Então tá bom. Para onde é que eu vou desse jeito? Se tiver a tabela, depois eu vou mostrar. Mas depois, agora não. Já tenho? Então mostra a tabela, bota aí. Tem muita gente lá no nosso Facebook que estão querendo ver essa tabela, né? Olha a tabela aí, ó. Olha a tabela. E ela traz preços diferenciados, olha. Né? Na gasolina aditivada, né? A gasolina comum, eu estou vendo ali também. E é importante que o consumidor tenha essa tabela. Muito fundamental que tenha essa tabela. Para você definir, olha, eu vou no posto X, ó, eu estou vendo preços ali, ó, na gasolina de R$ 2,39, como eu disse, mas tem também de R$ 2,49, né? Então o consumidor precisa ter essa tabela aí. Precisa ter, para amenizar o negócio. Agora vem aí, pode voltar aqui para mim, agora vem aí mais um aumento da gasolina, é brincadeira, né? Olha, os donos de empresas de telecomunicações precisam ficar atentos, porque no sul do estado foram presas, me parece que 2 pessoas, não é? Acusadas de roubarem baterias de torres de telecomunicação. Giovanni Rudigueri, tem que cercar as nossas aqui, viu? Tem que cercar as nossas, porque já tem bandido roubando bateria de torre de telecomunicação. O que é isso, hein? Me mostra, no Honda. Foram presos Antônio José Cláudio da Silva, de 47 anos, Priscila Quinelato da Silva, de 30 e Jocilã Faria, de 20 anos de idade. Eles são suspeitos de estarem praticando esses furtos em vários locais do estado. A polícia chegou até os criminosos através de uma denúncia de que um veículo vinha de Castelo para Cachoeiro com material roubado. Quando a polícia conseguiu interceptar o veículo, descobriram no seu interior as baterias. Ao todo, foram recuperadas 46 baterias furtadas em torres de celular, rádio e TV. Os furtos teriam sido realizados em Domingos Martins, Venda Nova, em várias outras localidades. Segundo a polícia, o trio era chefiado por Antônio. Outros envolvidos foram detidos por receptação.
Primeira vez que eu vejo uma dessa. Olha, daqui a pouco de volta, eu quero dizer que Vitória também vai fechar bares. Lembra que o assunto foi destaque aqui no nosso programa? E tudo isso para lutar contra o crime, hein? Eu vou trazer também informações de homicídio no bairro Shell, cárcere privado, muitas outras informações do nosso programa. Já já eu volto com elas. Bem-vindos à segunda meia hora do nosso programa. Olha, você não perde nada no Ronda, viu? Muitas informações. Eu acompanho o dia a dia do setor de segurança e dando um giro pelo estado. Aqui na cidade de Linhares também, as manhãs são bem mais tranquilas e informativas com o Ronda na TV. Agora, eu quero relatar um desfecho de um caso de uma jovem de apenas 19 anos de idade, morava no bairro Planalto e que teve a vida ceifada por um homem ciumento. Você se lembra do caso Letícia, que acabou sendo morta no bairro Planalto no dia 21 de março? Era uma noite de sábado, quando o namorado dela, ainda era namorado, chegou em casa e teve a notícia de que Letícia estava querendo dar outros rumos na vida dela. Era um outro relacionamento. E aí, de repente, o que aconteceu? O namorado acabou desferindo vários tiros contra Letícia. A polícia constatou a morte dela ainda no local. E depois desse tempo, as investigações foram tocadas pela Polícia Civil. Ontem, o matador resolveu se apresentar à polícia, mas não contava que a polícia já tivesse expedido um pedido de prisão para ele. O resultado foi que o matador foi parar atrás das grades. Este caso trouxe então esse desfecho com inquérito finalizado. E eu quero saber dos detalhes agora no Ronda. O setor de homicídios de Linhares efetuou a prisão de Rafael Bernardo Gomes, matador confesso, Letícia Soares Bastos, de 19 anos de idade. O crime foi registrado na rua Alfredo Rigoni no dia 21 de março deste ano. Foi num sábado à noite quando o matador invadiu a casa dela e efetuou vários tiros. Na época do crime, o Ronda esteve no local e trouxe os detalhes da tragédia, que chocou a população do bairro Planalto. Letícia Soares Bastos, de 20 anos, estava em casa no momento em que foi surpreendida, supostamente, por um ex-namorado na rua Alfredo Rigoni, bairro Planalto. O homem entrou na casa dela e disparou vários tiros que atingiram perna e cabeça da vítima. A polícia coloca o ex-namorado como principal suspeito. Rafael está preso em uma cela da 16ª Delegacia Regional de Linhares e não quis falar com a imprensa nesta manhã. André Jareta Ardizon afirmou que ele foi convencido pelo advogado a se entregar. O inquérito já foi concluído e encaminhado ao judiciário, né? Ontem o principal suspeito, que era então o ex-namorado dela, né, se apresentou, ele já tinha mandado de prisão decretado, estava foragido, se apresentou voluntariamente na companhia do advogado, e depois de colhido seu depoimento, foi encaminhado ao presídio. O que ele disse no depoimento dele, delegado? Confessou o crime, né? Todas as provas já apontavam de forma firme para a autoria dele. Ele confessou o crime, alegou estar arrependido, né? Reconheceu o erro que fez e agora vai pagar pelo ato. Matou por ciúme? Sim, a alegação dele foi essa, né? De que ele teria ido até a casa da ex-namorada na tentativa de reatar o relacionamento. Na oportunidade, ela falou para ele, contou para ele que ela estava já com outro namorado e ele não concordou, não aceitou e sacou a arma e efetuou os disparos. Agora, qual vai ser o procedimento com ele depois dele ter se apresentado? Perfeito. Ele, como eu disse, já tinha mandado de prisão decretado, né? Mandado de prisão temporária por 30 dias. E quando concluí o inquérito, já também representei pela prisão preventiva, para que ele responda todo o processo preso. Agora depende do judiciário para buscar aí a melhor solução aí para o caso. Ele mostrava alguma característica de crime? Já tinha algum crime pesando contra ele? O que diz a ficha dele? Na verdade, ele também já está sendo investigado por um outro homicídio, ocorrido no final de janeiro deste ano. Então, ele pode ser também indiciado, além desse crime contra a Letícia, contra a ex-namorada dele, que ele confessou, ele pode ser indiciado também num outro homicídio ocorrido no final de janeiro, né, em que algumas testemunhas já apontam para a autoria desse indivíduo. A vida de crime do jovem Rafael pode ser ainda mais extensa.
é que pesa contra ele um outro homicídio, em Linhares, que teve uma mulher como vítima. O crime foi em 27 de janeiro, aqui em Linhares, e vitimou a pessoa chamada de Rayane, né? Também uma mulher, mas dessa vez possivelmente em razão do tráfico de drogas. A família de Letícia espera agora que o acusado, já confesso, fique preso. Pois é, aí olha só, a minha mãe sempre dizia para mim, meu filho, diga-me com quem tu andas, que aí eu vou dizer quem você é. O recado que eu vou dar agora para algumas mulheres que começam relacionamentos. Você tem que dizer com quem que você relaciona para você saber como é que vai ser o seu futuro logo depois. Né? Porque o que nós temos visto aqui são mulheres que não percebem com quem se relacionam, maridos extremamente violentos. Agora a imprensa está falando das características do homem violento. Mas isso você tem que perceber quando você começa a namorar, não é? E a Letícia, bota lá as imagens de novo para mim. A Letícia, ela estava tentando terminar um relacionamento para entrar em outro relacionamento. Mas aí, de repente, ela estava com esse cidadão aí, que era violento e não aceitava. Uma mulher muito bonita, que acabou pagando com a própria vida de uma forma brutal. Agora, era esse o prédio aí onde ela morava, no bairro Planalto. Eu estive lá, nesse prédio, onde a polícia fez uma perícia e constatou a ida do namorado, ainda namorado, na casa dela. Você vê que Letícia era uma jovem feliz de 19 anos que estava tentando dar outros rumos à vida dela. E de repente, tudo acabou porque o namorado se sentiu no direito de tirar a vida dela. Isso tem se repetido, gente. Isso é uma história que tem se repetido. Infelizmente, quando eu falo aqui de Lei Maria da Penha, eu estou dizendo de uma lei que ela não está protegendo, ela está só constatando números. Aí é que está o detalhe. Alguém lá nas esferas judiciais pode até fazer críticas às nossas abordagens. Mas a Lei Maria da Penha está protegendo. Eu gostaria que os números falassem por si só. Nós estamos diante de mais um caso, onde a Lei Maria da Penha não foi capaz de proteger absolutamente nada. Mas o matador está preso e ainda hoje vai ser levado para o presídio aqui da cidade de Linhares. Resposta para a nossa comunidade. Moradores do bairro Planalto que estão nos ouvindo aí, essa é a resposta da polícia, né? E o matador só se apresentou porque foi convencido pelo seu advogado, já que já tinha prisão decretada contra ele. Agora a polícia quer a prisão preventiva para ele responder na cadeia. É isso aí. Volta para mim. Eu quero saber agora das informações de Vitória com relação a fechamento de bares. Foi um assunto que eu puxei aqui do nosso programa. Linhares está estudando essa possibilidade. E em Vitória, hein? Será que já está acontecendo? Vamos saber. No município da região metropolitana de Vitória, clientes e comerciantes tiveram que mudar hábitos. Pela lei, bares e restaurantes têm que fechar as portas até 1h da manhã. Nas mesas e rodas de boteco da cidade, a nova regra divide opiniões. Eu acho que isso não vai resolver muita coisa. Isso é uma responsabilidade dos políticos que estão jogando para a população e os comerciantes que vão sofrer as consequências. Hoje em dia, no horário que a gente está saindo, o bar já está fechando, já não tem mais diversão. A gente sai para se divertir e acaba já tendo que sair para voltar para casa. Já não tem mais lugar nenhum para fazer, não pode ter mais uma diversão que vem polícia, já vem um monte de coisa, já multar, já tirar a gente de qualquer lugar. A lei foi criada para reduzir os índices de criminalidade da Serra, um dos municípios mais violentos do Espírito Santo. O subsecretário de Defesa Social da cidade mostra o resultado de 40 dias de aplicação da lei. De acordo com os dados divulgados pela própria prefeitura, em relação ao mesmo período do ano passado, as ocorrências diminuíram cerca de 20% na Serra, especialmente durante a madrugada e aquelas relacionadas ao uso de álcool. Crime como dirigir embriagado caiu quase 90%. Violência doméstica, 100%. Em compensação, aumentou a ocorrência de tráfico e uso de drogas, 66%. Os números são expressivos, mas o período ainda é curto, né, para nós termos uma análise mais concreta, né? As ocorrências, aquelas que têm relação com a violência, né, com o uso demasiado de bebida alcoólica, elas caíram. Nós tivemos uma redução de crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra o costume. E isso aí é muito positivo para o início
vigor dessa lei. Já os bares e restaurantes amargam prejuízos. Este representante do segmento, presidente do Sindibares, critica a lei que, segundo ele, gerou desemprego e queda no faturamento. Esse fechamento para as casas que efetivamente funcionam no horário noturno já traz hoje uma queda de movimento em torno de 50%. Com isso, também uma queda no número de funcionários. Hoje o pessoal já tem bar lá que demitiu em torno de 20% ou 30% da sua folha de pagamento. Então está gerando desemprego e está gerando queda de renda, né? E para a população está gerando falta de lazer. E insistir em permanecer aberto após a 1h da manhã pode custar caro aqui na Serra. R$10 mil logo no primeiro flagra. A fiscalização, que fica por conta da polícia, foi eficaz nesses primeiros 40 dias. 24 bares foram multados por burlarem a lei. Já outros 11 se adequaram a ela e vão poder ficar de portas abertas durante a madrugada. Primeiro é estar com o seu alvará de funcionamento ok junto à prefeitura. Para funcionar após 1h, teria que ter, primeiro, segurança privada no local, sistema de vídeo monitoramento, né, interno do estabelecimento, teria que ter também acessibilidade, pessoas portadores de deficiência, e aqueles estabelecimentos que funcionarem com som ao vivo ou mecânico, ele terá que ter o seu tratamento acústico no ambiente, ou seja, terá que ter um alvará de licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente para a utilização de som. Só quem é legalizado pode trabalhar depois de 1h da manhã, e até 1h da manhã qualquer estabelecimento ilegal pode funcionar. Eu só consigo entender dessa forma, né? Então eu não consigo ver nada de inovador que essa lei traga. Lembrando, anote aí, Washington Monteiro, que era o ex-secretário de Segurança, estabeleceu junto com a municipalidade e as polícias a mesma decisão. Aqui na cidade de Linhares, durante 3 meses, nós tivemos uma redução no número de homicídios, principalmente, que era o que se combatia num primeiro momento. E depois tinha tráfico de drogas, tinha um monte de coisa. Agora, o município de Linhares volta à mesma discussão lá da Grande Vitória. Me bota lá as imagens lá da Grande Vitória. Eu quero mostrar um pouco desses botecos aí da Grande Vitória também. Então, aqui na cidade de Linhares, a ideia é estabelecer horário de funcionamento. Tipo, vai até 10, é até 10. Vai até 11, até 11. E isso valeria para quem? Valeria para Soretama e também para Rio Bananal, que são municípios que têm registrado uma violência aí. Tem registrado uma violência crescente. Na época, a população aprovou a ideia. Agora, existe o pedido de discussão com relação aos profissionais que atuam na noite. Eu disse para o músico que está aqui na minha frente, ele vai ter que atuar nas igrejas, né? Porque na igreja vai ter culto, então vai ter espaço para músico, porque em bares vai ficar difícil. Então tem que conversar, é isso que tem que acontecer. A discussão em Linhares está em andamento, é bom deixar claro isso. Na Grande Vitória já existem números e Linhares pode voltar a estabelecer o fechamento de bares também. Volta para mim, daqui a pouco eu quero trazer um caso de cárcere privado na cidade de Linhares. Uma mulher foi trazida do Rio de Janeiro pelo Amásio. Ele disse que era psicólogo e poderia ajudá-la. De repente, ele a manteve em cárcere privado no bairro Araçá. Ele a violentou e ela ficou grávida dele. Foi encontrada ontem pela Polícia Militar e levada direto para o HGL. O Amásio está no presídio. Eu conto essa história daqui a pouco. Imaginem agora essa história que nós vamos trazer no setor de polícia aqui da cidade de Linhares. Uma mulher morava no Rio de Janeiro e de repente conheceu um homem que ela o teve como Amásio. Ele fez uma proposta para ela de morar aqui na cidade de Linhares. E ela estava com algum problema e ele disse que era psicólogo e poderia ajudá-la. Ela não viu nenhum problema nisso e veio do Rio para cá. Quando chegou aqui na cidade de Linhares, essa mulher foi trancada dentro de uma casa no bairro Araçá, cárcere privado, que é coibido pela lei, inclusive pela Lei Maria da Penha. O resultado disso foram dias e meses de muita angústia e violência. E no meio dessa violência toda,
uma gravidez depois de abusos sexuais. A polícia registrou o caso e ontem foi libertar esta mulher de 34 anos. Ela teve que ser levada para o HGL. O homem está preso no Ronda. Depois da visita do ônibus rosa, que fez atendimentos em Linhares para mulheres vítimas da violência, casos começaram a ser relatados para as autoridades locais e revelaram agressões gravíssimas no município. Um deles foi constatado no bairro Araçá. A notícia revelou que uma mulher de 34 anos estaria vivendo em cárcere privado há cerca de 4 meses. Depois de denúncias, a polícia esteve no bairro Araçá e constatou o fato. Familiares que não quiseram gravar entrevistas afirmaram que a vítima era impedida de sair de casa, era violentada sexualmente e ficou grávida após os abusos. A mulher era do Rio de Janeiro e veio morar em Linhares, trazida pelo suspeito. Ao chegarem no endereço informado pela denunciante, os policiais encontraram a vítima trancada numa casa construída nos fundos do quintal. Um policial militar que atendeu a ocorrência disse que a vítima estava bastante debilitada e não conseguia nem mesmo ficar em pé. Ela foi levada para o Hospital Geral de Linhares para receber cuidados médicos. A polícia informou que a mulher foi atraída pelo suspeito e trazida para Linhares sob a alegação de que ele seria psicólogo e que prestaria atendimento médico especializado a ela. Trata-se deste homem, Vadanas Gavelar Alves, de 33 anos. Foi preso em flagrante. A delegada Ana Carolina Marques Costa Souza, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, atuou no caso e ainda não ouviu a vítima, porque ela está recebendo amparo médico no Hospital HGL. O cárcere privado está previsto no artigo 148, parágrafo 2º do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, em razão da coabitação. O acusado já está no presídio de Linhares. Então, só poderia acabar nisso. Ele está no presídio. Porque cárcere privado, gente, pelo amor de Deus, a mulher ficou grávida. Nós ainda não tivemos hoje de manhã informações acerca da criança, já que ela deu entrada lá grávida, né? Então imagina o transtorno dessa mulher. Então esse homem tinha mesmo que estar na cadeia. Agora, eu vou reiterar o que eu tenho dito. A Lei Maria da Penha é insuficiente para proteger. Ela não protege, ela apenas registra números. É o que nós estamos acompanhando aí. Quer ver o negócio? Um funcionário do alto escalão da Embaixada da Espanha disse que matou uma pessoa na Grande Vitória. Eu quero saber desse detalhe também no Ronda. O espanhol Jesus Figon, de 64 anos, se apresentou na Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher em Vitória na manhã desta terça-feira. A polícia, o adido da Embaixada da Espanha, disse ter matado a esposa brasileira, Rosemary Justino Lopes, de 50 anos, em legítima defesa. Segundo ele, ela sofre de um problema de depressão. Ela perdeu um filho num determinado ano, mas no dia 28 de junho desse ano, que eu não sei qual é. E toda vez que se aproxima essa data, segundo ele, ela tem uma recaída nessa depressão. Aliado a esse fato, segundo ele, ela é uma alcoólatra. E no dia de ontem ela teria feito excessiva ingestão de bebida alcoólica. E durante a madrugada eles tiveram uma discussão e, segundo ele, ela, ao partir para cima dele com uma faca, ele tomou essa faca da mão dela e efetuou os golpes que foram fatais. O homicídio aconteceu na cobertura do prédio onde a vítima morava na madrugada de segunda para terça-feira. O corpo de Rosemary foi encontrado na suíte do apartamento com marcas de facadas. A arma usada no crime foi encontrada pelos policiais. O edifício fica no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Familiares estiveram no local. Irritado com a presença de jornalistas, o irmão da vítima tentou agredir os cinegrafistas que acompanhavam o trabalho da perícia. Desliga! Desliga, desliga, desliga! Desliga! Essa merda aí! Desliga! Desliga, desliga!
De acordo com parentes, Jesus e Rosemary eram casados há pelo menos 20 anos. O casal tem uma filha adulta que vive na Espanha. Em uma mensagem no Facebook em outubro do ano passado, a vítima se declarou ao marido. O espanhol está detido na delegacia de homicídios. À tarde, ele fez exame de corpo e delito e prestou depoimento. Além da Polícia Brasileira e da Interpol, representantes do Consulado da Espanha estão em Vitória para acompanhar o caso. De acordo com a polícia, este é um caso inédito. É a primeira vez em que um diplomata estrangeiro mata um cidadão brasileiro em território nacional e, por isso, as polícias estão tendo dificuldade para conduzir o processo. Por ter se apresentado à delegacia e por ter imunidade diplomática, o espanhol não deverá ficar preso aqui no Brasil. É outro que precisa exemplarmente parar na cadeia. Olha, tem um caso de homicídio no bairro Shell e que eu também quero trazer. Um homem que tinha a rotina de ir para a igreja. De repente, saiu da igreja. Viveu dias fora da igreja. Olha só o que aconteceu com ele. Homicídio registrado no bairro Shell. A polícia de Linhares está investigando. É o de número 40, no Honda. O bairro Shell foi palco da 40ª tragédia de morte violenta por homicídio em Linhares. Durante a madrugada, Carlos César Marchiori Suave, de 45 anos, conhecido como Cabana, foi assassinado com 8 tiros. Aos policiais, chegou a informação que ele estava na frente da sua residência, que fica na Rua Barra de São Francisco, no bairro Shell, quando os matadores passaram pelo local e atiraram. O delegado de crimes contra a vida afirmou que tudo será devidamente apurado. Por enquanto, apenas registrou o trabalho de investigadores em campo, pedindo a ajuda dos moradores. A vítima foi alvejada logo na madrugada, por volta de 1h30 da manhã, por disparo de arma de fogo. Foi identificada como Carlos César Suave, e as investigações já se iniciaram. Os investigadores já foram a campo para colher as primeiras informações e, se possível, chegar à autoria. Desde já a gente pede a colaboração da população, que sempre tem nos ajudado, passando informações de autoria dos suspeitos pelo 181 ou pelo 190. O depoimento de testemunhas, afirmado no local do crime, diz que os matadores chamaram a vítima pelo nome. Quando se identificou, o carona efetuou todos os disparos que atingiram a cabeça, tórax e costas da vítima. O corpo foi levado para o serviço médico legal e os familiares já liberaram a vítima para sepultamento. Carlos César deixou esposa e 3 filhos. Ninguém sabe dizer o que pode ter motivado o homicídio de número 40 em Linhares. Caso que agora a polícia vai investigar, a Honda fica por aqui. Tô indo pro rádio, me acompanhe lá. Um abraço, tchau. BBC